Chora! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual Bambirra. O vídeo de hoje será complemento de nossa aula anterior, que foi de resistores elétricos. Então a gente vai fazer uns 6 ou 7 exercícios, só para ficar bem fixado mesmo no conteúdo na sua mente e você conseguir matar o vestibular que você quiser. Então vamos com tudo. Então vamos lá. O primeiro exercício que eu gostaria de fazer é esse daqui do Enem. Eu vou deixar vocês lerem ele rapidão, que aí eu já vou começar a fazer. Se quiser, você pode pausar o vídeo, porque eu já vou fazer ele agora. Então ele fala o seguinte, ele dá o texto aqui, você situar e tal, e ele dá esse gráfico aqui, só que ele dá como tabela de condutividade. O que a gente havia estudado na aula anterior tinha sido a resistividade. Mas se você for pela palavra assim, resistividade, resistência. Condutividade, conduz, que atrapalha a resistência. Então, condutividade é como se fosse o contrário da resistência. Ou seja, o que tiver a menor condutividade tem a maior resistência. E o que tiver a maior resistência tem a menor condutividade. Então, ele fala assim, ó, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta a menor resistência elétrica é aquele fio Q, feito de. Então, ele quer saber o que tem menor resistência, ou seja, a melhor condutividade. Observando o gráfico aqui, a gente já pode ver que é o tungstênio, certo? Não, minha gente, a prata, olha aqui, ó. Prata 62 maior que todos os outros. Então, marca prata que é sucesso. O próximo exercício é esse número 2 aqui, que ele dá os seguintes dados. R igual a 20 ohms. Se com potência de 200 watts. Se o mesmo resistor for submetido a uma DDP de 100 volts, ou seja, ele quer saber a um U de 100, ele vai querer saber a corrente e também o P, que é a potência. Então vamos lá. Você pode escolher, você pode calcular primeiro a corrente ou então a potência. Eu vou calcular primeiro a corrente, porque é assim que eu vou fazer. U igual a volts. Então vamos lá. Corrente, a gente calcula assim, vocês lembram? U igual a R vezes I. U igual a 100. 20 igual a negócio. Igual a resistência. I igual a I, porque a gente ainda não sabe o que a gente quer saber. Passando 20 para lá, I vai ficar igual a 5. Ok? 5 amperes. Então, aqui ó, respectivamente. Então a gente já pode tirar essa e essa. Por quê? Porque não pode ser nenhuma delas. Aí a gente tem que calcular a potência. A potência, vocês lembram como é que calcula? Calcula assim, ó, pelo π. P igual a I vezes U. Ou seja, potência que a gente quer saber é igual a 5 amperes vezes 100 U. Logo, potência vai ser 500 watts, dando a letra E. Por quê? Porque 5 amperes e 500 watts. Então vamos lá, nosso próximo exercício é esse número 3 aqui. Em dias frios, o chuveiro elétrico é geralmente regulado para a posição inverno. O efeito dessa regulagem é alterar a resistência elétrica do resistor do chuveiro de modo a aquecer mais rápido e mais rapidamente a água do banho. Para isso, essa resistência deve ser... Ou seja, ele fala que quando você muda a temperatura do chuveiro lá, que é inverno, verão, outono e tal, aí você consegue mudar a temperatura. Ele quer saber como que isso acontece. Aí ele fala assim, para isso essa resistência deve ser, letra A, diminuída, aumentando-se o comprimento do resistor? Não. Por quê? Porque se diminuir a resistência, vai diminuir a temperatura. Vai diminuir as colisões dos elétrons. Então, diminuindo assim o efeito Joule. Então, não pode ser ela. Aumentada. Aumentando-se o comprimento do resistor? Olha, pelos meus conhecimentos é ela. Por quê?
porque o aumentado você vai estar aumentando a resistência, aumentando assim o efeito Joule, que para gerar mais calor, e também aumentando o comprimento do resistor. Por quê? Porque pensa só, é mais fácil para um elétron. Imagina a água. A água ela tem mais colisões em um caminho mais longo ou um caminho mais curto? Um caminho mais longo, certo? Então é a letra B. Mas vamos olhar as outras para ver o porquê delas estarem erradas. Diminuída. A gente já sabe que está errado. Por quê? Porque a resistência tem que aumentar. Aumentada. Até aí beleza. Diminuindo-se o comprimento do resistor? Não, né? Acabamos de falar aqui. Letra E. Aumentada. Beleza. Aumentando-se a voltagem dos terminais do resistor. Não, porque isso vai só aumentar a corrente, não vai aumentar a resistência. Não vai aumentar o tamanho do resistor. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Vamos fazer agora essa número 4 aqui, rapidão. Em um detector de mentiras, uma tensão de 6 volts aplicada entre os dedos de uma pessoa. Ao responder uma pergunta, a resistência entre os dedos caiu de 400 kΩ para 300 kΩ. Nesse caso, a corrente no detector representou uma variação em microamperes de... Vamos lá. Esse K aqui antes do ohm significa quilo. E ele é como se fosse assim, ó, 300 vezes 10 a terceira ohms. E aqui, essa letrinha grega é micro. Que o micro é 10 a menos 6. Que aí vai facilitar a gente fazer as contas. Então vamos lá, apagar aqui. Aí ele quer saber assim, ó. Nesse caso, a corrente no detector apresenta uma variação em microamperes de... Ou seja, ele fala que o detector de mentira, ele mede a mentira pela a mudança da resistência na sua mão, nos seus dedos. Então vamos lá fazer essa conta aqui rapidão. Vamos lá. A gente vai usar nosso famoso U igual a R vezes I. Então bora lá. U a gente já tem, é 6 volts. I 1 e I2. Ok? Então vamos lá. U a gente já tem que são 6 volts. O R a gente tem o primeiro que é 400. 400 kg, lembra? 10 a terceira. Vezes o I. O I a gente ainda não tem. I1. Aí o outro. U igual a... U a gente já tem, né, Bruno? 6 igual a 300 vezes 10 ao cubo vezes I2. Então, fazendo as continhas, joga o 400 vezes 10 ao cubo para lá. Vai ficar I1 igual a 6 sobre 400 vezes 10 ao cubo. E vai ser igual a... Se você reparar aqui, ó, você pode fazer o seguinte, ó, vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3. A mais 3, perdão. Dividido por 6 em cima. Aí fazendo mais conta. I igual a 6 sobre 4. Aí aqui, ó, vocês vão reparar que você tem que jogar para cima. Jogando para cima, você vai fazer aqui, ó, a soma de potência. Como é que é a multiplicação de potência? Conserva a base, soma dos expoentes. Então, vai ficar 4 vezes 10 à quinta. I igual a 6 sobre 4. Vai passar o expoente para cima, é só você colocar ele mudando o sinal. Então, ficou esse valor. Aí, do outro lado. 6 igual a 300 vezes 10 ao cubo, vezes I2. Passamos para lá o 300, mesma coisa. Já vou fazer mais rápido essa conta, hein, gente.
6 dividido por 300 vezes 10 ao cubo igual a I sobre 2. Aí, passando para lá, vai ficar o quê? Vai ficar 2 sobre 1, simplifiquei o 300 com 2, vezes 10 a menos 5, igual a I2. Aí ele quer saber a diferença entre o I inicial e o I final. Para saber essa diferença, é só fazer o seguinte, ó. Só fazer essa daqui vai ficar 6 dividido por 4 dá 1,5 vezes 10 a menos 5 menos 2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai ser igual a quanto, minha gente? Isso daqui, já vou colocar aqui no papel, vai ser igual a 0,5 vezes 10 a menos 5. Porém, ele quer em microcoulombs, microamperes. E lembra que eu falei que microamperes é 10 a menos 6? Então, você vai fazer um joguinho de sinal e passar a vírgula para cá, ficando 5 vezes 10 a menos 6. Logo, a gente substitui esse daqui pelo micro, vai ficar 5 microamperes. Letra A é a nossa resposta do número 4. Agora vamos fazer essa questãozinha aqui da Universidade Estadual de Minas Gerais, número 5, que é uma questão simples se você conhecer o conteúdo, porém complexa se você não conhecê-lo. Então vamos nela. Um resistor de resistência elétrica R igual a uma bateria ligada a uma bateria, como mostra a figura a seguir. Uma tensão elétrica VB é aplicada no resistor e uma corrente elétrica I passa por ele. Variando-se as tensões elétricas, lembre-se, tensão igual a diferença potencial, verifica-se que a resistência elétrica do resistor permanece constante. Ou seja, se a resistência permanece constante, é um resistor o quê? É um resistor ôhmico, de Ohm, da primeira lei de Ohm. Assinale a alternativa que apresenta o melhor gráfico para representar a situação descrita anteriormente. Então, vamos lá. Imagine que um gráfico do resistor ôhmico. Tem que ser um gráfico de diferença potencial e corrente. Ou seja, qual dos gráficos aqui apresenta uma diferença potencial e corrente? É esse daqui, certo? Não, porque esse aqui é resistor, tá vendo? Então, letra A, um abraço. Esse aqui? Também não. Aí a gente fica entre este e este. E aí, gente? Qual que vai ser? Hein? Vai ser esse daqui. Por quê? Porque se você reparar, o resistor ôhmico, o crescimento entre uma DDP e a corrente é proporcional. Nesse caso aqui não é proporcional, tá vendo? Só a corrente que está aumentando e a diferença potencial não. Então, fica claro que é a letra D. Por quê? Porque enquanto a diferença potencial está aumentando e a corrente também, o resistor permanece constante. Porque se você lembra lá na questão que a gente fez na outra aula, tinha aqui o 10 e aqui o 0,1, o 0,2 e aqui o 20, o 30 e o 0,3, a resistência permanecia constante. Então vai ser a letra D de dado. E nesse caso aqui a única coisa constante é o diferença potencial. Então agora vamos para essa número 8 aqui, bem rapidamente. Mantendo-se a DDP constante entre A e B, ao se colocar uma fonte de calor para aquecer a resistência, pode-se afirmar que... Entra no exemplo que a gente falou na aula passada, que se esquentar uma resistência, um resistor, a sua resistência aumenta e a corrente diminui. Então vamos fazer sequência aqui. A corrente não sofrerá alteração? Sofrerá. A corrente irá diminuir. A resistência não sofrerá alteração? Sofrerá também. Ela irá aumentar.
A corrente irá aumentar? Não, ela irá diminuir. A resistência irá diminuir? Não, ela irá aumentar. A corrente irá diminuir? Exato, a corrente irá diminuir. Caso você tenha ficado em dúvida nessa, é só lembrar da fórmula U igual a R vezes I. A tensão, a diferença de potencial, ela vai ser constante. Então, se a resistência aumentar, a corrente tem que diminuir. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Imagina que a tensão é 100. Só imaginar mesmo. Só para deixar bem claro. Imagine que a tensão é 100 e a resistência é 20. Logo, o I vai ter que ser 5, porque 20 vezes 5 igual a 100. Então, pense o seguinte. Se o 100 for constante, vou manter constante, e o 20 aumentar para, vamos supor, 50, o I vai ficar quanto? O I vai ficar 2. Ou seja, enquanto a resistência aumenta, a corrente diminui. Vamos agora fazer essa número 9 aqui, bem rapidamente. Era uma questão um pouco mais complicada, porque vai envolver 2 ou 3 contas para a gente fazer ela, mas vamos fazer ela aqui porque nada é páreo para o manual bombeiro. Então vamos nessa. Um fio de chumbo tem resistividade 8 vezes maior que a do alumínio. Ou seja, ele está se baseando naquela formulazinha do replay. R igual a Pzinho vezes L dividido por A. Aí ele está falando que tem 2 fios. Ele vai analisar 2 fios. Um é o chumbo e o outro é o alumínio. Vou colocar a L só. O chumbo ele está falando que tem resistividade 8 vezes maior. Ou seja, R igual a 8P vezes L dividido por A. Isso aqui é R vezes 8P vezes L dividido por A. Aí vamos lá. O fio de chumbo tem comprimento de 1 metro e raio de 0,1 metros. Então, aí dá uma complicadinha. Por quê? Porque a gente não quer saber o raio, a gente quer saber a área dele. Aí para isso vai ter que saber como se calcula a área de uma circunferência. Mas é bem simples. A área de uma circunferência, minha gente, vou fazer aqui no verso da folha, a área de circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. Ok? Então, a área do chumbo. A área do chumbo vai ser igual a π vezes o raio. O raio é 0,01. Vamos deixar em 0,01 ao quadrado. E a área do alumínio é π vezes 0,02 ao quadrado. Ok? Ok. 0,01 ao quadrado é 0,01 vezes 0,01. 1,00,000. 1,000. Tem quantas vírgulas? Quantos números atrás da vírgula? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0 aqui. 0,02. 0,02. 0,02. 4, 0, 0. 0, 0, 0. 4, 0, 0, 0. Quantos números atrás da vírgula? 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos nessa. Aí, o que mais ele fala? O fio de alumínio tem comprimento de 3 metros e raio de 2 centímetros. Qual a razão entre a resistência do fio de chumbo e a do fio de alumínio? Vamos fazer a resistência aqui do chumbo primeiro. R igual a 8P vezes o L que ele deu, 1 metro, dividido por
A área dele é esse númerozão aqui, vezes π. Porém, a gente pode deixar ele em notação científica, que vai ser o quê? 1 vezes 10 a menos 4, ok? Dividido por 1 vezes 10 a menos 4. R vai ser igual a 8P vezes, passou para cima, 10 a 4. Essa é a resistência do chumbo. PB, né, gente? A resistência do alumínio vai ser o quê? R igual a... Opa, aqui é só P, gente, tá? Foi mal. R igual a P vezes o comprimento. O comprimento ele deu 3 metros. 3 metros dividido pela área dele. Vamos lá confirmar. 0,004. Então, vamos lá. 4 vezes 10 a menos 4. Ok? Ok. Passar para cima. R igual a 3 sobre 4 vezes 10 a quarta vezes Pzinho. Aí ele quer saber essa razão. Ele quer saber a razão entre o chumbo, que é esse daqui, e o alumínio, que é esse daqui. Então vamos fazer o que ele quer, né, gente? Recolocando os valores, o chumbo é 8P vezes 10 a quarta, dividido por 3 vezes 10 a quarta, 3P vezes 10 a quarta, dividido por 4. Aí como é que faz para dividir quando tem duas divisões? Conserva a primeira, vamos lá, 8P vezes 10 a quarta, dividido por 1, sempre dividido por 1, quando não tem nada embaixo, vezes o inverso da segunda. Aqui é 1, tá, gente? 4 dividido por 3P vezes 10 a quarta. Se você reparar bem aqui, ó, que dá para simplificar esses dois. Aí vai ficar o quê? 8 vezes 4 dividido por 3. Oito vezes 4. Voltando, vai ficar 8 vezes 4 dividido por 3. Lembrando que tem que cortar o Pzinho aqui porque ele aparece duas vezes. Ou seja, vai ficar 32, porque 8 vezes 4 é 32, dividido por 3. Será que esse resultado aparece? Tcharam! Aparece sim, letra B, né, gente? Então, é isso por hoje. Obrigado a todos que assistiram até aqui. E se tiver alguma dúvida da resolução, ou então quiser que eu faça outros exercícios, quiser que eu te mande alguns, só mandar aí nos comentários que eu estarei respondendo todos. Obrigado e tamo junto.